E hoje nós vamos conversar. Já visto que hoje é uma noite especial, uma noite de ceia, além de ser uma noite de ceia do Senhor, também uma noite que nós vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos discipuladores, nossos líderes de células. Eu costumo dizer, eu não gosto muito de bajulação. Sempre que eu falo escola de pastores aqui, quem já fez escola de pastores comigo, né, a gente brinca essas coisas, fala sobre isso, né? Bajulação não é gratidão, né, queridos? Bajular as pessoas, você não precisa ficar bajulando ninguém. Você pode agradecer a Deus pela vida de alguém. E a gratidão, como nós ouvimos hoje aqui no momento das ofertas, é muito importante. Nas orações que nós estamos fazendo, sempre tratamos de gratidão. Hoje nós vivemos um tempo bastante complexo em relação ao ensino da palavra. Quem já fez escola de pastores, por exemplo, ou está fazendo, na última aula, nós tratamos de um assunto, é um material que inclusive eu peguei do apóstolo Walter e colocamos ali na escola de pastores, que trata da pós-modernidade e a igreja nos dias de hoje. E uma das características da pós-modernidade é justamente algo que eu não esqueço, e nós tratamos justamente nessa última aula, que é a verdade privatizada. Quem estava na aula sabe o que estou falando, quem já estudou na escola de pastores sabe o que eu estou falando. Eu até conversava com a Eliana sobre isso, e essa é uma das características da pós-modernidade, e é uma coisa que está muito forte no nosso tempo hoje, muito forte isso. E alguém vai perguntar, mas o que é uma verdade privatizada? Bom, você pensa em alguma coisa que era público e privatizou, né? Já pensa dessa forma. E nós vivemos essa realidade porque, quando a gente fala de verdade privatizada, está aqui o mestre que escreveu, mas o que nós entendemos é que as pessoas, elas hoje vivem a sua própria verdade. Elas querem viver a sua própria verdade. Então, a palavra de Deus, quando nós olhamos para ela, não existem duas interpretações da palavra de Deus, só existe uma interpretação. Não pode haver duas. A gente tem que respeitar as interpretações. Nós podemos respeitar, sim, mas não existe duas interpretações. Alguém está interpretando de forma errada, porque a palavra de Deus ela é única. Então, se você está interpretando de um jeito e o outro está interpretando de outro, nós vamos ter que pedir ao Espírito Santo para nos revelar o que está acontecendo, porque alguma coisa está errada. Só existe uma interpretação. Mas essa verdade privatizada, ela tem muito a ver justamente com essa verdade que a pessoa guardou em seu coração. Então, ela escuta uma mensagem, e se aquela mensagem não é algo que ela gosta ou que ela defende na sua mente, ela vai dizer, essa palavra não veio de Deus. Então, ela vai procurar sempre, em algum lugar, uma palavra que, para ela, é do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer. Ou seja, porque ela privatizou a verdade para ela. Ela não está interessada naquilo que realmente a palavra tem a ensinar, mas sim relacionado àquilo que ela gosta ou não gosta. Então, isso eu estou falando de uma maneira bem simplória, mas é muito mais amplo do que isso. Nós temos que ter bastante cuidado como igreja do Senhor Jesus, porque essa ideia, ela está enraizada na igreja, crescendo de forma ampla dentro da igreja. E a gente precisa mergulhar na palavra. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. E hoje nós vamos falar justamente sobre o que significa, né, quando o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito disso, sobre discernir o corpo de Cristo. Porque ele coloca isso no texto de 1 Coríntios como algo que era essencial para a participação na ceia do Senhor. Então nós precisamos entender o que é discernir o corpo de Cristo. O que exatamente significa isso? O que você pensa a respeito disso? Quando a gente olha, obviamente, para a ceia do Senhor, nós já sabemos que é uma das ordenanças que foi instituída por Deus, ou melhor, por Jesus Cristo, né, pelo próprio Deus, e que deve ser praticada pela igreja de Cristo até que ele volte, já sabemos disso. Então, é uma prática que nós realizamos. E quando nós participamos desses elementos do pão e do vinho, justamente os símbolos, né, do corpo e do sangue de Jesus, esses elementos eles não se transformam em corpo e sangue de Cristo, são apenas simbólicos. Nós estamos aqui relembrando aquilo que Jesus fez por nós, a gente já sabe disso,
e é justamente também o meio de nós repensarmos e nós agradecermos por ser uma manifestação da graça de Deus sobre nós. Essa é a verdade. Participarmos da ceia do Senhor é uma manifestação da graça de Deus sobre nós. É Ele que nos permite fazer isso. Por vezes nós estamos tomando esse momento como muito religioso, um momento apenas religioso, formal e religioso. Mas este é um momento espiritual. E nós temos que ficar atentos, porque talvez a gente esteja perdendo um pouco daquilo que é realmente espiritual. E quando Paulo vai escrever sobre a ceia do Senhor, irmãos, pare e pense comigo, ele vai escrever a uma igreja chamada Igreja de Corinto, uma igreja que se reunia na cidade de Corinto. Era uma igreja local. Obviamente ele escreveu, inspirado pelo Espírito, a uma igreja local, e que essa carta para uma igreja local tornou-se então parte das Sagradas Escrituras, e que chega com princípios até nós hoje, que nós devemos obedecer. Mas naquele momento o contexto era uma igreja especificamente que ele estava escrevendo. E é claro, o Espírito Santo queria atingir a todos nós, ele queria que essa palavra chegasse a todos nós. E quando você olha a igreja de Corinto, era justamente uma igreja que talvez possa apontar para muitas realidades da igreja atual. Infelizmente, a igreja de Corinto tinha sintomas de carnalidade muito fortes. A igreja de Corinto era uma igreja privilegiada por ter muitos dons. Muitos dons. Era uma igreja cercada de dons. Muitos talentos. Muita gente cheia do Espírito Santo. Porém, com o tempo, coisas foram entrando naquela igreja e eles começaram a se perder no meio do caminho. E é justamente quando Paulo vai tratar, por exemplo, não somente da ceia, mas de outros assuntos também, ele vai tratar da ceia porque a ceia virou uma bagunça. Era uma festa ágape, onde eles se alimentavam, levavam os alimentos, como a gente vai fazer dia 31, por exemplo, aqui, e a gente faz todo ano, a gente traz a comida, né? E a gente faz aquela festa ágape no final, onde a gente se alimenta. E nesses momentos, geralmente temos o momento da ceia do Senhor, onde pegamos o pão, pegamos o suco de uva ou vinho, e nós celebramos a morte de Cristo Jesus. Agradecemos a Ele pela sua morte e ressurreição. E é interessante isso, e olha só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 18. Em primeiro lugar, eu vou ler na NVI, tá bom? Deixa eu acompanhar na TV, fica mais fácil. Até o versículo 22, diz assim: em primeiro lugar, olha Paulo escrevendo, ouço que, quando vocês se reúnem, como que? Quando vocês se reúnem como igreja, então você já pega a palavra igreja e pensa, reunir, igreja é coletividade. Aí ele vai dizer qual é um dos problemas. O que há lá? Há divisões entre vocês. Olha o que Paulo, a gente às vezes já pula lá, eu recebi do Senhor, não. Mas olha o contexto, olha o que está acontecendo. Em primeiro lugar, vou tratar com vocês, que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Versículo 19. Aí olha o que vai dizer Paulo, inspirado pelo Espírito. Pois é necessário, olha que interessante isso, que haja divergências entre vocês. Mas por quê? Para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Ou seja, a divergência é um instrumento de aprovação. A divergência é um instrumento da gente se conhecer. A divergência é um instrumento para a gente se conhecer. Para a gente conhecer a si mesmo e conhecer os outros. Você casou, não casou? Amém? Quem é casado aqui? Diga amém, né? Glória a Deus. Né? Depender desse amém, você vai casar
tranquilo. Quem é solteiro já está casando, né? Você é casado, amém? Amém. Isso aí, motiva os solteiros aí, irmãos. Volta lá no versículo anterior, versículo 19, isso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos entre vocês quem é aprovado na verdade. Então, acaba que a divergência, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo, a gente vai conhecer muita gente através das divergências, é verdade. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha Paulo chamando a atenção aí. Espírito Santo, né? Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Aí já é aquela festa ágape, né? O povo chegava e tal, e acaba todo mundo comendo uma bagunça. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Versículo 22. Será que vocês não têm onde comer e beber? Já pensou se eu chego aqui hoje, está todo mundo comendo, aí eu paro o culto e está todo mundo metendo a mão, invadindo a mesa, pegando as coisas, para tudo. Aí eu, como pastor, subo no púlpito, pego o microfone e digo, vocês não têm o que comer em casa, não? Vocês estão correndo para a mesa aí, que falta de educação. Se eu falo isso hoje, amanhã metade já não está na igreja mais, porque o pastor não serve. É mal educado, né? Oi? Pois é. Por isso que botaram o Paulo para correr, né? Corinto, então, só Jesus. E aí você percebe que nós não podemos sair como Paulo, inspirado pelo Espírito, perder essa ousadia de ter que falar a verdade. Quando é necessário falar a verdade. Quando é necessário tratar isso com a igreja. Paulo não perdeu isso. E Paulo mandou carta, né? Ele não estava lá no tete a tete. A gente não, a gente já fala tete a tete, e a gente ainda fala aqui online, ao vivo. Estava vendo hoje um podcast, um pedacinho do podcast do Celso, aquele do SBT, Portiolli, com o pastor Cláudio Duarte. Não é russomano, não. É o Portiolli com o Cláudio Duarte. Aí eles estavam conversando sobre o negócio de falar em público e tal. Aí o pastor Cláudio Duarte contou uma experiência que ele teve, que ele acabou falando que não devia, pagou por isso e tal, e pediu desculpa, se arrependeu. E aí o Celso Portiolli falou assim, rapaz, eu fico, durante todo o programa que eu tenho nos domingos, acho que é os domingos que ele tem um programa, eu tenho que vigiar cada palavra que eu falo. Ele falando, estamos vivendo um tempo que a gente tem que vigiar cada palavra que a gente fala. Porque qualquer palavra que eu falar, mesmo com uma intenção boa, as pessoas interpretam de forma errada. Nós vemos uma geração que está assim, se fala uma coisa, já estão com o copinho, já está quebrando já. E aí cada um interpreta de um jeito. Eu sempre gosto de ver o seguinte, tem gente que pega a Bíblia, irmãos, tem resposta para tudo e desculpa para tudo. Sabia disso? Ela tem resposta para tudo e desculpa para tudo. E aí Paulo vai dizer, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Olha só o que ele está falando. Nós estamos vendo aqui que existia na igreja de Corinto, a quem Paulo está tratando a respeito da ceia, problemas de divisões, problemas de arrogância de alguns discípulos, problemas de insensibilidade com a necessidade do próximo, não existia sensibilidade com o outro, existia um problema de busca de demonstração de superioridade espiritual, tinha gente que se achava mais espiritual do que o outro, porque eu falo em línguas, eu sou profeta, e Paulo teve que corrigir tudo isso, então era uma igreja com esse problema. Era uma igreja que tinha gente querendo demonstrar que tinha muita posse, era uma igreja dividida. Então, é essa igreja que Paulo vai instruir, vai ensinar a como discernir o corpo de Cristo. Paulo, inspirado pelo Espírito,
então o Espírito decide, é nessa igreja que eu vou tratar sobre isso. Ele não tratou com Éfeso, ele não tratou com Roma, ele não tratou com a igreja em Filipos, não, ele tratou com a igreja em Corinto, e é claro, estava tratando com toda a igreja. E aí nesse mesmo capítulo, lá no versículo 23, a partir do versículo 23 até o 34, nós vamos ler o seguinte: pois recebi do Senhor o que também foi entregue a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Quem estava falando ali? Ele estava citando Jesus, ok? Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, olha só o que está escrito: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É pessoal, ok? Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. O que significa exatamente discernir, queridos? A palavra discernir no dicionário é a capacidade de você diferenciar de forma nítida, estimar, analisar, determinar, é você saber julgar, discernir, é mais ou menos isso. E de acordo com a Bíblia, além de tudo isso, discernir é o que nos livra do juízo, pois o homem que julga a si mesmo, ele não precisa temer o juízo de Deus. E aí, se você for pensar no contrário de discernir, é justamente ignorar. Então, se discernir é você julgar, ou seja, você analisar de forma bem clara, determinar, diferenciar de forma nítida o que é o corpo de Cristo. Se você não fizer isso, o contrário de discernir é justamente ignorar o corpo de Cristo. E eu preciso alertar você a respeito disso, meu irmão. Igreja, com o passar dos anos, na mente de muita gente, tem assim: se alguém fala, eu vou à igreja, então o que ele pensa? Eu vou a um prédio assistir um culto, ok? Então ele pensa, na mente das pessoas está assim. Então quando a pessoa passa ali na rua, por exemplo, e olha para cá e está escrito Igreja a Renovar, ele imagina na mente dele que aqui tem, é claro, uma igreja do Senhor Jesus. Ele não faz ideia de que quem entrar por esses portões são pessoas de todo tipo de situações. Alguns já convertidos, outros não convertidos, somos todos seres processuais, nós estamos num processo. Só que muita gente hoje está perdendo a noção espiritual, a visão espiritual do que significa ser igreja de Cristo. Essa já é uma outra palavra que eu estou guardando lá para a quarta-feira da perseverança em janeiro,
que é esse entendimento mais claro de quem é a igreja de Jesus. O que é a igreja de Jesus? E Paulo, ele deixa de forma bem clara isso a respeito dos membros. Ele faz uma analogia, e a Bíblia trata isso muito a respeito dessa analogia: o braço, a perna, os olhos, a orelha, os ouvidos. Um não pode dizer que não precisa do outro, ele vai tratando disso, trazendo uma analogia, mas dizendo de forma espiritual para nós o quanto o corpo de Cristo é importante. E você não precisa e não pode ter dúvidas de discernir o corpo de Cristo. Se você souber discernir o corpo de Cristo, com certeza você vai superar muitos desafios na sua vida. E é muito comum a gente, no dia da ceia, né, a gente se reúne e a gente fala assim: irmãos, vamos fazer uma reflexão agora. Pare para pensar. Tem alguém que feriu o seu coração? Perdoe. Tem alguém que você feriu? Peça perdão. E agora sim, pode pegar o pão e o suco de uva. Perceba como a gente começa a fazer atos, que não está errado fazer isso não, tá bom? Mas a gente começa no automático a pensar que uma coisa parece que muito religiosa, muito pontual, muito para aquele momento, que enquanto isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo sobre nosso estilo de vida. Ele está falando como a gente deve viver o dia a dia. Então vamos aprender o que significa discernir o corpo de Cristo. Primeiro, discernir o corpo de Cristo começa quando pensamos na morte de Cristo. Discernir o corpo de Cristo começa quando pensamos na morte de Cristo. 1 Coríntios 11, 26a, ele vai dizer o seguinte, em outra versão está aqui, está assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, todas as vezes que você participa, você que sabe discernir o corpo de Cristo, todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, que você bebe desse cálice, você come desse pão, nós juntos, como igreja, estamos anunciando a morte de Jesus. Ele morreu numa cruz. Ele levou sobre a cruz os nossos pecados. A cruz é o centro do Evangelho. A cruz é o centro do Evangelho. Ele levou, nós já sabemos disso. Ele levou os seus pecados, meus pecados, lá para a cruz. Quando eu participo, eu estou justamente apontando para isso. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo: lembre-se do que Jesus fez na cruz do Calvário por vocês. Jesus, ele veio ao mundo, e desde que ele nasceu, quando já era jovem, ele já sabia qual seria a sua morte. Ele já sabia como seria a sua morte. Mas ele não pecou, ele não desistiu, ele não nos abandonou, porque se ele nos abandonasse, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Então por isso nós chegamos até esse lugar. Ele caminhou cerca de 33 anos nessa terra, sabendo que iria morrer numa cruz, sabendo que seria desprezado, sabendo que seria traído, sabendo que seria rejeitado. Ele já sabia. Então deixa eu dizer uma coisa para você, e vou dizer para mim também como se eu posso fazer isso, né? Se Davi falou, quieta da alma aí, então eu vou falar para mim mesmo também. Se você acha que caminhar com Jesus, você está imune às rejeições, às traições, os abandonos, você está enganado. Você está me ouvindo? Você está enganado. Jesus caminhou nisso e venceu tudo isso. E se ele venceu, por isso ele disse:
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Qual é o ânimo? Eu venci o mundo. Eu venci as rejeições, eu venci as traições, eu venci os abandonos, eu venci tudo que vocês vão passar também. Receber Jesus não é uma imunidade para essas coisas. Olhe para a ceia do Senhor e lembre, Jesus foi por uma cruz. Ele não nos abandonou. A cruz nos mostra que somos todos iguais. Somos todos pecadores. A ceia, queridos, nos coloca no mesmo patamar. Somos todos pecadores. Somos todos iguais perante Cristo. Ninguém aqui é mais espiritual ou menos espiritual do que ninguém. Somos pecadores. Por isso todos nós participamos da ceia do Senhor. E quando você não entende isso, você não pode participar da ceia. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Paulo falando. E ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 22, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Aleluia. Lembre, quando você participar da ceia, é um ato espiritual. E eu estou lembrando, Jesus ficou 33 anos nessa terra, sabendo que seria rejeitado, humilhado, traído, abandonado. No final de tudo, depois de ter feito o melhor por todo mundo. E você fica aí, meu Deus, eu ajudei tanto aquele discípulo, ele me abandonou, eu não quero mais saber de nada. Nós somos assim, essa é a verdade. Mas Jesus não. Jesus foi até o fim, irmãos. Até o fim do seu propósito. Jesus não colocou desculpa. Ele foi até o fim, ele tinha uma missão, ele cumpriu essa missão. Assim como nós também temos essa missão. Segundo lugar, discernir o corpo continua quando olhamos para a segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios 11, 26, parte B, diz assim: e anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Quando você participa da ceia do Senhor, além da morte dele que você está celebrando, a sua ressurreição, ele venceu a morte, porque você já está aguardando a volta dele. Nós estamos anunciando até que ele venha, 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 até que ele venha. Eu vou pegar esse pão, vou pegar esse cálice, e vou dizer, ele foi para a cruz. Ele sofreu por mim, ele morreu sim, levou todos os meus pecados, ressuscitou, está nos céus, e eu vou celebrá-lo até que ele venha. Aleluia! Apocalipse capítulo 22, 12 e 20 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Certamente, venho sem demora. Aleluia. Irmãos, essa é a maior expectativa do cristão. Qual é a maior expectativa do cristão? É você já teve, não sei se eu sou louco, tá, irmãos? Vamos ver se tem mais gente louca nesse lugar. Já teve assim algum lugar que você escutou uma trombeta tocar, uma corneta, e você desconfiou, falou assim, estou ouvindo um som diferente. Aí você já olhou para o céu. Eu já passei por isso. Alguém já passou por isso? Tem mais gente doida comigo. Amém. Eu não sou o único. Já aconteceu algumas vezes isso comigo, irmãos.
Eu ouvi um barulho assim, eu olhava, ia lá na janela, opa! Não fica com medo não, irmãos. Eu já fui assim, oh, glória a Deus, acabou! É agora! Essa é a nossa expectativa, irmãos, a gente vive isso o tempo todo. Quando você assiste os jornais, eu nem assisto, graças a Deus eu estou fugindo disso, nem assisto esses jornais. Não dá, irmãos, meu Deus do céu, a gente passa mal. E essas notícias vêm nas redes sociais, e você já olha para o céu e fala, Senhor, Maranata. Maranata, 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 hora vem, Senhor Jesus. Quando a gente toma desse suco de uva, o apóstolo Paulo está dizendo, anuncie a morte de Cristo até que Ele venha. A gente vai celebrar isso aqui até que Ele venha, irmãos. Nós vamos celebrar, aleluia. Terceira coisa, quando eu me dedico a discernir o corpo de Cristo, há uma coisa que eu tenho que entender. Eu me empenho em sondar meu próprio coração. Quando eu vou discernir o corpo de Cristo, além de anunciar a morte, além de anunciar a volta, eu também vou me empenhar a, agora, sondar a mim mesmo. E aí o texto é claro para a gente, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, então, coma do pão e beba do cálice. Eu vi uma interpretação, alguém escreveu isso, eu achei interessante, que diz assim, a palavra examine-se era utilizada para verificar a qualidade do material de uma moeda, era a mesma palavra. A moeda, então, era jogada ao chão ou no mármore, a fim de se ouvir o som que iria produzir. De acordo com o som, era possível descobrir se era latão ou material nobre. O amor, a comunhão, o partir do pão, não apenas uma vez, mas diariamente, a tolerância, a vida no Espírito, o fruto do Espírito, dão qualidade aos materiais da nossa vida. Do contrário, é apenas um bronze que ressoa ou apenas um símbolo que retine. Se nós não pararmos para fazer uma autoavaliação, e é por isso que nós, como Igreja Renovar, às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, fulano pode tomar a ceia do Senhor? Eu falei assim, eu não consigo encontrar na Bíblia, em algum lugar, se eu estiver errado, me corrijam, se o pastor determina quem toma e quem não toma. O que eu vejo na Bíblia, que está escrito de forma muito clara, é, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Existem as instruções, eu estou dando a vocês o que é discernir o corpo de Cristo. Está de forma muito clara. Você já tem discernimento. Eu estou celebrando a morte de Jesus. Eu estou celebrando até que Ele venha. Eu estou indicando, Ele irá voltar. Terceiro, eu vou parar para analisar a minha própria vida. Meu comportamento. Sabe, irmãos, a gente vive assim, ouvindo tantas coisas, a gente escuta tantas coisas, mas tantas coisas, boas e ruins também. Essa semana lá na equipe, tantas bênçãos, né, o pessoal contando a respeito de bênçãos, de pessoas que receberam bênçãos, até da irmã que está ali, a irmã Raquel, né, contando a bênção que ela recebeu. E eu lembro do Rodrigo e da Priscila, né? Rodrigo e Priscila também. Pouco tempo, Rodrigo e Priscila tiveram que mudar daqui, foram morar em Maria Paula. Aí disseram, poxa, a gente não queria sair daqui, que é muito... a gente quer ficar aqui e tal, não sei o que, nos encontramos. E a gente precisa de um carro, aí contando que conseguiram comprar o carro, né? Bênção. E outras bênçãos que o pessoal contando coisas, e como é bom a gente ouvir essas coisas. A gente escuta de tudo, né, queridos? De bênçãos, de lutas, de provas, enfim, e coisas. E a gente precisa, assim, muito vigiar o nosso coração. Vigiar demais o nosso coração. E a gente precisa tratar com isso dia após dia. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 20, ele diz assim, aguardo ansiosamente, espero, que em nada seja envergonhado. Pelo contrário, com toda determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Gálatas 5, 13 a 16. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne.
a vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa é uma avaliação que você tem que fazer pessoalmente, eu tenho que fazer. É um exame pessoal. É por isso que nós temos que ter cuidado quando nós falamos sobre a verdade privatizada. Você precisa aprender sobre isso. Faça a escola de pastores para você aprender um pouco mais sobre isso. Porque é uma das grandes batalhas que nós estamos enfrentando hoje. Que são as interpretações pessoais que se tomam como verdade e você pode ensinar que não adianta. Se for bom, eu aceito. Se não for bom para mim, eu não aceito. É a verdade privatizada. E Paulo vem dizer, você quer resumir tudo no mandamento? Ama seu próximo como a você mesmo. Quarto lugar, discernir o corpo de Cristo implica em olhar ao meu redor. E quando compartilho algo além do cálice ou do pão, ainda que meu pastor não peça e ainda ninguém esteja vendo. Ou seja, discernir o corpo de Cristo é eu ter o entendimento de olhar ao meu redor e ver quem está perto de mim. Quais são as necessidades do meu irmão? 1 Coríntios 11, 33b diz, esperai uns pelos outros. Nós somos um só corpo, um só pão. Nós nos reunimos como família de Deus e vivemos como irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. E a única coisa que pode nos unir é o amor. É o amor. É na ceia que nós nos encontramos com o Senhor e com nossos irmãos. É na ceia que os céus e a terra se tocam. Porque aquela relação que você tem com Deus, na ceia, ela é discernir o corpo, e a relação que você tem com o seu irmão também é discernir o corpo. Ou seja, os céus e a terra se tocam na hora da ceia. É uma relação muito espiritual. Vocês estão entendendo isso, queridos? É algo espiritual. Não se dá somente por um ato de pegar um pão e um suco de uva. Vai além disso. 1 João capítulo 1, versículos de 6 a 10. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E eu quero dizer uma coisa a você, a gente não deve fugir da ceia por causa do pecado. Mas nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Se nós cremos em Cristo, se cremos na redenção, como a Natália leu aqui o texto de 2 Coríntios 5, 17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. É uma nova realidade. É uma nova vida. E a Bíblia vai dizer, então examine você mesmo. E aí participe da ceia do Senhor. E quando a gente olha para o discernimento do corpo de Cristo, nós vamos começar a ver esse transbordar da graça e da revelação de Jesus sobre nós, dessa graça de Jesus sobre nós. Deixa eu lhe dizer algo, queridos, que eu também escrevi. A igreja, o corpo de Cristo, não é um objeto de uso. Eu vou repetir para você entender isso. Eu quero que fique bem claro para você isso.
A igreja, o corpo de Cristo, não é um objeto de uso. Vou te dar um exemplo prático. Por que você está aqui na igreja Renovar em Laranjal? É uma igreja local, como a igreja de Corinto. Ali era por cidades, hoje nós estamos por denominações. Não vamos entrar no mérito aqui de denominações, mas hoje você está aqui na igreja Renovar. É uma igreja local. Eu pergunto a você, por que você está aqui na igreja Renovar hoje? A palavra é boa. Ponto. O louvor é bom. Beleza. O ensino é bom. Show. Mas é só isso? E o dia que a palavra não for boa? E o dia que o louvor estiver tudo desentoado? E o dia que você já fez todas as escolas dentro da igreja? O que você vai fazer? A igreja para você é um objeto de uso? Se você pensa assim, você não entendeu o que é o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Está claro para vocês, espiritualmente falando? A igreja de Cristo não é um objeto de uso. A igreja de Cristo vai além disso. E aqueles que se dizem fazer parte, a igreja é um local de entrega, de doação. Eu aprendo nessa igreja, mas se eu não edifico outros com o dom e o talento que Deus me deu, você pode ter certeza que eu não consegui discernir o corpo de Cristo. Se eu vim aqui celebrar o Senhor nessa ceia, porque essa igreja local pode me dar alguma coisa, provavelmente você vai se frustrar. Podemos até lutar para te dar o melhor possível, mas nós vamos falhar. Se você não discernir o corpo de Cristo nesse processo, você não fica na Renovar, você não fica em igreja nenhuma. Você não fica em igreja local nenhuma. Pode escrever hoje e guardar isso que eu estou falando, deixa gravar, vai ficar gravado. Não fica em igreja local nenhuma. Você vai rodar para cá, vai rodar para lá, vai rodar para cá, vai rodar para lá, e vai para lá, e volta para cá, e vem para cá. Por quê? Não discerniu o corpo de Cristo. Você não está entendendo. Pastor, e aí tem uma outra coisa que eu quero explicar a vocês como pastor, e eu quero deixar bem claro isso. Não concordar não significa não entender, queridos. Às vezes tem alguém que fala assim, pastor, você não entendeu. Não, eu só não concordo. Eu entendi, mas eu não concordo, Eu não posso não concordar. Se eu não entendi, você não entendeu. Não, eu entendi, eu só não concordo. E eu preciso ser respeitado na minha não concordância. A igreja de Cristo, queridos, é algo espiritual. A igreja de Cristo não são prédios. Não é uma estrutura física. A gente sabe que a gente vai se utilizar, a gente utiliza e vamos utilizar dessas coisas, esses meios, para abençoar outras vidas. Mas quem não tem um discernimento espiritual, vai olhar para a igreja como um endereço, como quem é o pastor que ministra. Se cair uma agulha dá para ouvir. Meu Deus do céu, não foi para isso hoje não, irmãos. A igreja de Cristo é um organismo vivo. É vivo, queridos, nós estamos ligados. Tem uma ligação. Tem uma autoridade delegada. Tem aquele que é o cabeça, Cristo, é por meio dele que todas as coisas funcionam. Quando Paulo estava escrevendo, mas isso é para a igreja toda, ele estava escrevendo na igreja em Corinto, apontando, quando a gente trata aqui como igreja local, é a mesma coisa como Cristo estivesse tratando com a igreja toda, é a mesma coisa, queridos, bota isso na sua cabeça. A forma da igreja universal do reino de Deus se manifestar, não é nada disso que você está pensando? É
através da igreja local, não tem jeito. É assim que funciona. Você pode juntar 200 igrejas para fazer um evento. Não dura 2 dias de tanto problema que vai ter. Pode escrever o que eu estou te falando. De divergência. Aí um pensa assim, outro pensa assim, outro quer fazer assim, outro quer fazer assado, mas aqui eu faço assim, ali eu faço assado. Sabe onde se resolve isso tudo? Dentro de uma igreja local. Porque tem pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, porque são os 5 ministérios que vão dar organização ao processo. É assim que funciona. Então a igreja não é o nosso objeto de uso, meu irmão. Bota isso na sua cabeça. Nós não somos um objeto de uso. Nós temos a autoridade delegada dos céus. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E ele disse assim, eu coloquei os demônios debaixo dos pés da igreja. Nós somos o corpo, ele é o cabeça. Ele diz, está debaixo dos pés, lá em Colossenses, está debaixo dos pés de vocês a igreja. Eu coloquei, o cabeça colocou. Discernir o corpo de Cristo é ter essa compreensão, meu irmão. Viva isso, ame isso, mergulhe nisso. Mergulhe nisso. Você pode perceba isso. Olha para cá, perceba isso. Quando você vai assistir ministrações em redes sociais, 50% no mínimo é para destruir a igreja. Por meio de crentes. Não é ímpio que prega contra a igreja, não. Quem prega contra a igreja é a própria igreja. 50% é para denegrir pastores. É como o Celso Portiolli falou, você tem que ter cuidado com tudo que você fala, porque o que você fala já vira um rebuliço por causa das verdades privatizadas. Todo mundo, desse jeito eu não quero, né? Nós somos um organismo espiritual, irmãos. O diabo nos odeia, graças a Deus. Ele nos odeia. Ei, o diabo te odeia como igreja. Ele quer que você se exploda. Ele quer que seu casamento acabe. Ele quer que sua aliança seja quebrada. Ele quer que você vá para o mundo. Ele quer te matar, ele quer te roubar, ele quer te destruir, ele quer acabar com o seu ministério, ele quer acabar com a sua liderança, ele quer que você largue a missão, ele quer que você largue o propósito, ele quer e ele trabalha 24 horas para fazer isso. Ele não para de trabalhar para isso. E se nós, como igreja, não discernirmos isso espiritualmente, nós vamos cair nas garras dele e seremos vencidos. Porque Deus vai permitir que sejamos vencidos. Mas ele faz isso porque nós somos uma ameaça, você sabe disso. Nós somos uma ameaça. As pessoas estão todas assim, se eu falar assim, irmãos, olha só, eu vou dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu tenho uma família, graças a Deus, estruturada, eu e minha esposa, vivemos há 33 anos, os meus filhos estão firmes na igreja, para a glória de Deus. Já tem alguém pensando, olhando, falando assim, é metido, né? Crente orgulhoso, já quer mostrar para todo mundo o que é. É uma cambada de crente doente, irmãos. Desculpa a expressão cambada, tá? Falei, agora já foi. De crente que não pode ouvir nada, não pode falar nada. Meu Deus do céu. Nós somos um organismo vivo, irmãos. Nós somos algo espiritual. Jesus deixou a glória, o Rei dos Reis,
Aquele que criou tudo, deixou a glória, veio para a terra, 33 anos sabendo o que ia acontecer, para formar a sua igreja, o corpo. Você acha que isso é bobagem? Isso é algo extraordinário. Eu formarei a minha igreja. Eu fundarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A gente já tem uma promessa, nós já nascemos vencedores. Já nascemos vencedores, para a glória do Senhor. Então aprenda a discernir o corpo de Cristo, meu irmão. Para que você participe da ceia do Senhor, debaixo dessa unção. Você pode se colocar de pé e dar um aplauso a Jesus mais forte que você puder.